Bom, gente, então a gente já estudou o poder hierárquico, o poder disciplinar, entendeu a diferença dos dois, entendeu o que é o poder normativo ou regulamentar. Então agora a gente entra num dos mais importantes poderes do direito administrativo, que é o poder de polícia, certo? O que é o poder de polícia, qual é a ideia dele? Eu trouxe para vocês dois conceitos, tá, de dois autores bem renomados de direito administrativo, que é o Eli Lopes Meireles e a Maria Silva Zanella de Pietro. O que o Eli Lopes diz para nós com relação ao conceito de poder de polícia? Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Ele é um mecanismo de frenagem de que dispõe a administração pública para conter os abusos do direito individual, certo? O que diz a nossa de Pietro sobre isso? Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança, higiene, a ordem e aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Tá? Fazendo um panorama geral, gente, desses dois conceitos, o que trazem para nós? Primeiro, ele é uma faculdade que dispõe de administração pública, certo? O que é a ideia dele? Faculdade o que é? Uma opção, uma circunstância que a administração pública dispõe, um poder dela, certo? De limitar, de condicionar, de restringir a atividade do particular. A principal diferença do poder de polícia com relação ao poder disciplinar é essa. Enquanto que o poder disciplinar a gente atua hierarquicamente falando na parte interna da administração, o poder de polícia a gente vai atuar contra o particular no geral, certo? É o poder de restringir o particular, é o poder de frenagem, o mecanismo de frenagem que a administração pública tem para conter abusos do direito individual do particular. Certo? Então, restringindo o horário de funcionamento de um estabelecimento, certo? Restringindo a forma como certos procedimentos devem ser feitos. Isso é o exercício do poder de polícia pela administração pública. São formas de limitar o poder, a atuação do particular em relação às atividades em prol da coletividade. Ou seja, essa limitação ela tem que ser em prol da coletividade, em benefício do próprio Estado. Certo? O Código Tributário Nacional, gente, ele traz para nós um conceito também. Então a gente tem um conceito legal de poder de polícia. O artigo 78 do Código Tributário traz o seguinte para nós. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesses públicos, concernente à segurança, higiene, a ordem e aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade de direitos individuais e coletivos. Vocês veem que traz muito disso lá no conceito da de Pietro. Certo? O interesse público, então, ele vai estar relacionado com a segurança, moral, saúde, meio ambiente, consumidor, propriedade e patrimônio cultural. Isso é o benefício à coletividade, isso é o benefício ao interesse público. Certo? Isso é o que caracteriza o interesse público. Em prol disso, que eu vou estar regulando, que eu vou estar limitando, que eu vou estar disciplinando a atuação do particular. Certo? Então, é uma certa forma de liberdade do exercício do particular. Lembra que a gente fala, quando a gente relaciona o princípio da legalidade, que a gente fala que o princípio da legalidade para a administração pública significa que ela só vai agir estritamente de acordo com o que diz a lei, o que a lei permite que ela faça, e que o particular ele vai fazer tudo que a lei não proíbe? Então, a ideia da atuação do poder de polícia é justamente essa, é essa limitação, certo? Da legalidade. É a limitação do exercício do particular em prol do interesse público. Certo, gente? Então, a ideia é que eu consiga limitar certas atividades, certas circunstâncias do particular em prol da coletividade, em prol de um interesse do Estado, de um interesse público. Tá? O poder de polícia, gente, ele vai se dividir em duas circunstâncias. Então, ele pode atuar no Estado em duas áreas, certo? É o que a gente chama de polícia administrativa e polícia judiciária, certo? É a principal divisão do poder de polícia que a gente vai ver em provas. Tá? Então, o que é a polícia administrativa e o que é a polícia judiciária? Isso que a gente vai entrar agora no mérito, certo? A polícia administrativa, gente, ela é feita por órgãos administrativos, como diz o próprio nome, atuando sobre atividades do indivíduo,
certo? Então, é fiscalização da atividade do comércio, enquanto que na judiciária ela atua sobre o indivíduo cometendo algum ilícito penal, como polícia civil, polícia militar, certo? A administrativa ela exerce uma atividade preventiva como regra, ou seja, ela evita que aconteça alguma irregularidade. Ela age fechando o estabelecimento, ela age limitando essas atividades de uma certa forma, uma fiscalização, certo? Enquanto que a polícia judiciária ela tem caráter de atividade repressiva, se eu for comparar uma com a outra, certo? Então, na polícia administrativa ela tem a tendência de prevenir e a judiciária de repreender, ok? A polícia administrativa, então, ela é regida pelo direito administrativo. Ela age sobre bens, direitos e sobre atividades. Enquanto que a polícia judiciária, ela atua sobre as pessoas. Ela é regida pelo direito penal, certo? Pelo direito processual penal. Então, ela age sobre as pessoas, enquanto que a polícia administrativa, ela age sobre as atividades, sobre bens, sobre direitos. Okay? A polícia administrativa, então, ela protege interesses maiores da sociedade ao impedir, por exemplo, comportamentos individuais que prejudiquem a coletividade, que prejudiquem o interesse público, certo? Então, enquanto a polícia administrativa, ela protege o interesse público dessa forma, administrativa, através de fiscalizações, de atuações sobre bens, sobre direitos, sobre limitações, sobre atividades, a polícia judiciária, ela atua de forma repressiva. Quando a gente fala, então, polícia judiciária, a gente lembra da polícia civil, da polícia militar, que vai atuar sobre as pessoas, certo? Principal diferença, são bem diferentes as duas circunstâncias, as duas polícias, então, e ambas são formas de poder de polícia. Certo? Então, o que a gente tem que entender aqui é que essas duas ramificações do poder de polícia, tá? Elas são completamente diferentes. Enquanto que o poder de polícia administrativa atua na esfera administrativa de fato sobre bens, direitos e atividades, o poder de polícia judiciário, ele atua de forma repressiva sobre as pessoas, certo? Sobre irregularidades que o indivíduo comete, ilícito penal principalmente, ok? Competência para o exercício, gente. O critério para determinação de competência para a atuação do poder de polícia é o que diz respeito ao poder regular a matéria, o que por sua vez fundamenta-se no princípio da predominância do interesse. O que diz o Lei Lopes Meirelles sobre isso? O assunto de interesse nacional fica sujeito à regulamentação e policiamento da União. Então, quando houver, de acordo com o interesse de cada área, de cada região, de cada circunstância, certo? O interesse nacional, por exemplo, fica a regulamento da policiamento da União. O interesse de matéria regional, à polícia estadual. E os assuntos de interesse local subordinam-se aos regulamentos edilícios ao policiamento administrativo municipal. Por exemplo, atividades de fiscalização em comércio local, por exemplo. Eles normalmente são regulados pelos códigos de conduta das cidades, os códigos de posturas, certo? Então, quem fiscaliza isso é um assunto de interesse local, o funcionamento daquele comércio naquela área, naquela circunstância ali, aqueles regramentos de horário, coisa assim. É um interesse local do município que existe isso, certo? Então ele fica sujeito aos regulamentos edilícios e ao policiamento administrativo municipal, ok? Enquanto que, por exemplo, assuntos de interesse nacional ficam a sujeito de regulamentação da própria União e o policiamento da própria União com relação a isso, certo? Então, como a gente pega em estradas, por exemplo, imigração, por exemplo, o poder de polícia, nesse sentido, ele vai ser aplicado pela União, enquanto que o fechamento de estabelecimentos, por exemplo, fiscalização de comércio, de horário de funcionamento, isso vai ser feito pelo município. Em matérias de interesse regional, então, há normas da polícia estadual. Tranquilo, gente? Bem com relação ao interesse. Então, quando eu falo em competência para o exercício do poder de polícia, eu vou estar relacionado ao interesse daquela entidade, certo? Aquela circunstância que eu quero reprimir de alguma forma, ela é de interesse de quem? É um interesse local, ela é um interesse regional ou um interesse nacional, certo? De acordo com esse interesse, que eu vou definir de quem é a competência para o exercício daquele poder de polícia naquele caso específico. Tranquilo? Sem muito mistério com relação a isso. Atributos e características, gente, do poder de polícia, então, eles são costumeiramente apontados pela doutrina no que se refere aos atos resultantes do exercício regular do poder. Então, eles estão relacionados ao exercício regular desse poder de polícia. Quais são os 3 atributos que eles têm, ou 3 características que eles têm? Discricionariedade, tá? Livre escolha de oportunidade e conveniência. Então, o poder público ele vai definir como ele vai atuar naquela circunstância de fiscalização, como ele vai atuar, como ele vai multar, como ele vai fiscalizar isso, certo? Ele tem essa livre escolha de oportunidade e conveniência, essa discricionariedade. Autoexecutoriedade, o que é? Decidir executar diretamente sua decisão sem intervenção do judiciário, ou seja, ele próprio definir o que ele vai fazer. Se ele encontrou, por exemplo, um comércio aberto fora do horário permitido, internamente no município, ele próprio vai executar a circunstância, ele vai fechar.
Ele não precisa de uma autorização do judiciário para ir lá e fechar aquele comércio, certo? Ele vai ter autoexecutoriedade. Então, ele mesmo vai poder executar as suas atividades, executar as punições que ele mesmo aplica, certo? Ele não depende de uma autorização judicial para fechar um estabelecimento, por exemplo, que esteja descumprindo as normas nacionais, as normas municipais, porque ele tem autoexecutoriedade no poder de polícia administrativa nesse sentido, certo? Coercibilidade, imposição coativa das medidas adotadas pela administração. O que é isso, gente? Quando eu falo em coercibilidade, certo? Eu estou falando em poder de sancionar, por exemplo, certo? É uma imposição coativa. Eu estou forçando a execução daquelas medidas que eu quero que ele execute. Como é que eu vou forçar isso, certo? Ameaçando de aplicar uma multa, tendo risco de aplicação de uma multa, por exemplo, algum tipo de sanção. E aí que a gente entra nas sanções decorrentes do poder de polícia. Elas são impostas pela própria administração, então, em procedimentos administrativos compatíveis com a exigência do interesse público, respeitando a legalidade da sanção e a proporcionalidade da infração, certo? Então, quando eu falo em sanções, elas nada mais são do que decorrência da coercibilidade do poder público, certo? Do poder de polícia exercido nessa circunstância. A gente cita como, por exemplo, as multas, interdição de atividades, demolição de construções irregulares, inutilização de gêneros, apreensão de objetos. Tudo isso são formas de coerção para compelir ao cumprimento do regramento, certo? Então, no momento que eu faço esse tipo de coerção, de aplicar uma multa, por exemplo, por estar descumprindo uma regulamentação, eu vou estar fazendo uma coerção, uma coação com relação a ele, certo? É uma imposição coativa para cumprimento daquela norma que eu estou falando. Ok? Aquela norma que eu quero que ele cumpra. Interditar uma atividade, por exemplo, eu vou suspender que ele pare de funcionar. Então eu vou fazer com que ele pare de executar aquela irregularidade. Demolir uma construção irregular da mesma forma. Certo? Essas sanções, essas possibilidades de sanções, elas acabam que forçando as pessoas a cumprir essa determinação. Por isso que a coercibilidade é um dos atributos, então, do poder de polícia. Porque se eu não tivesse essa possibilidade, de nada serviria esse poder, certo? Simplesmente ditar normas e ditar regulamentos não ia me adiantar de nada, certo? Se eu não pudesse aplicar sanções, se eu não pudesse exigir o cumprimento dessas normas, ok? Saímos do poder de polícia, então, que é um poder bem complexo, bem excessivo, para um poder vinculado, que é um poder bem básico, bem fácil, bem tranquilo de entender, não tem muito mistério, gente. A gente aplica só na parte conceitual porque ele não tem muita aplicação prática. O que é entender? O que é importante é entender o que ele é. Ele não tem características mais detalhadas, a gente vai ver isso mais em atos administrativos. Aí a gente vai ter aplicação de poder vinculado, de atos vinculados, de atos discricionários, o que são. Aqui a gente quer entender o que é o poder vinculado. Tá? E o que é ele para Eli Lopes Meirelles? Poder vinculado ou poder regrado é aquele que o direito positivo, o que é o direito positivo? A lei, confere à administração pública para a prática de atos de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formação. Então o que é isso? Nada mais é do que a aplicação do princípio da legalidade na prática. É quando a lei diz, eu tenho que fazer, o poder público tem que fazer isso desta forma. Tá? Ele não dá margem de escolha para o poder público. Isso é o poder vinculado. Por que vinculado? Porque ele vincula a um termo específico da lei. Tá? Então, é o dever da administração de obedecer à lei em uma situação concreta em que ele só possui essa opção. Então, ela fica inteiramente presa ao enunciado da lei. Certo? Só tem um único comportamento possível, que é o que a lei determina. Ele não vai ter opção. Certo? Então, ele vai dizer, por exemplo, a administração pública ela só pode fechar o estabelecimento se ele descumprir tal regra. Então, se ele descumprir tal regra, ele vai fechar o estabelecimento. Então, por exemplo, determina lá, se o estabelecimento estiver fechado, a administração pública deve notificar o proprietário para cumprir tal determinação, por exemplo. Tá? Ele deve notificar. Ele não dá a opção de notificar ou não notificar. Ele tem que notificar. Isso é um poder vinculado, em que ele tem o poder de fazer algo, mas ele é vinculado a uma situação específica trazida na lei. Esse poder vinculado, ele vai dizer que a lei vai trazer exatamente o que ele tem que fazer. Então ele vai saber exatamente como ele vai agir, certo? Sem ter margem de discussão, sem ter margem de opção, certo? Vai ser de uma forma única e específica que ele vai agir. Isso é o poder vinculado. Ele tira a liberdade de atuação do administrador, porque ele vai ter que agir estritamente como está naquela opção específica da lei, certo? Então ele vai seguir apenas o que a lei prescreve, sem opções, certo? Isso é estritamente o que a gente tem no princípio da legalidade para a administração pública. Seguir exatamente o que diz a lei. Certo?
Ele é conferido, então, pela lei à administração para a prática de ato de sua competência, mas com pré-determinação dos elementos e requisitos necessários à sua formalização. Ou seja, é aquele nos quais a liberdade de atuação do agente é mínima ou então ele não existe. Ele não tem uma participação naquele ato, por exemplo, certo? Ele vai estar estritamente cumprindo a regra o que diz a lei. Para alguns autores, a ideia de poder é contraditória nesse caso, já que o administrador está limitado a respeito dos elementos que compõem o ato. Competência, finalidade, forma, objetivo e objeto, não gozando de liberdade. Então, como assim, Ariel? Alguns autores, gente, eles entendem que isso não é um poder. Por quê? Porque é mais uma obrigação, ele é mais um dever, né? Ele tem a obrigação e dever de seguir o que está na lei, seja na competência, na finalidade, na forma, no motivo e no objeto. Tá? Então, ele não tem margem para atuar, não tem uma liberdade, ele não goza de liberdade para atuar nesse sentido. Por isso que alguns autores entendem que não é uma ideia de poder o vinculado, e sim um dever, certo? Porque ele tem o dever de atuar de acordo com a lei. Mas ele encaixa naquele conceito que a gente viu lá no início de poder-dever, certo? Ele tem o poder de agir, mas dever de agir de acordo com o que está na lei. É a aplicação prática do que está no princípio da legalidade, ok? E em contraponto disso a gente tem o poder discricionário, que é justamente o contrário, mas não tão exatamente assim. O que quer dizer o poder discricionário? Ele permite uma certa margem de liberdade ao administrador, que vai exercer um juízo de valor de acordo com critérios de conveniência e oportunidade. Destaca essas duas palavrinhas, por quê, gente? Porque são os dois requisitos para aplicação do princípio do poder discricionário, certo? É como ele vai fazer essa escolha. É quando a lei vai dar opções para ele escolher, certo? Ele vai poder agir com uma certa margem de liberdade, mas a escolha dele, ela tem que ser de acordo com critérios de conveniência e oportunidade. São duas palavrinhas mágicas que eles adoram cobrar em prova. Então eu já coloquei em vermelho, mas destaca mais um pouquinho no teu material, certo? Porque elas são muito importantes. Conveniência e oportunidade. Dessa forma, o administrador, então, no caso concreto, ele vai avaliar a situação em que ele deve agir, adotando um comportamento adequado de acordo com a conveniência e a oportunidade. Tal poder é necessário, uma vez que seria impossível que o legislador previsse todas as situações possíveis para vários comportamentos administrativos. Então, como assim, Ariel? O que quer dizer isso? Gente, basicamente é isso. A lei não tem como prever tudo. Tá? O Brasil tenta, se esforça, porque tem uma infinidade de leis. A gente tenta constantemente fazer com que a lei preveja todas as circunstâncias previstas no universo, mas isso é impossível, certo? Por isso que o poder discricionário precisa existir, para que o administrador ele tenha uma certa margem, tá, de poder decisório para complementar nesses casos em que a lei tem várias circunstâncias, várias ramificações, em que eu posso agir da forma A ou da forma V de acordo com a circunstância. E então ele vai ter que agir de acordo com a conveniência, o que é mais conveniente para o poder público e o que é mais oportuno para o poder público nessas circunstâncias, certo? Então, embora ele tenha que estar de acordo com a lei, porque ele é vinculado ao princípio da legalidade, ele vai ter uma maior liberdade para agir, certo? Ele vai poder adotar uma ou outra conduta de acordo com a conveniência e oportunidade, entre as condutas possíveis, das quais ele deve estar de acordo com o melhor atendimento no interesse público sempre. Tá? Então, a própria lei vai trazer para ele essa oportunidade, que vai dizer para ele que ele vai ter a opção de agir dessa forma ou da forma B, certo? Da forma A ou da forma B. Então, com base nessa circunstância, é que ele vai ter essa opção de discutir e escolher qual forma que ele vai escolher agir, de acordo com a conveniência e a oportunidade, sempre buscando o maior interesse público. O que é melhor para o interesse do Estado, o interesse público da coletividade, ok? Porque essa é a missão do administrador no âmbito do governo. Entretanto, é importante ressaltar que toda atividade administrativa encontra limites na legalidade, devendo tais prerrogativas ser praticadas nos limites impostos pela lei, sob pena de ser reconhecida a arbitrariedade e, consequentemente, a ilegalidade do ato. Então, mesmo tendo essa certa margem, gente, ele vai estar vinculado à lei, tá? O princípio da legalidade, ele é bem direto. Ele só pode fazer o que a lei permite que ele faça, tá? Ao contrário, lembra lá, ao contrário do particular, eu sempre insisto nisso porque não dá para errar, gente. O poder público, ele faz o que a lei permite que ele faça. E o particular pode fazer tudo que a lei não o proíba, certo? É o contrário o princípio aqui, é a relação reversa, tá? Então, quando a gente fala em legalidade, e eu falo em discricionariedade, para ele poder discricionário, não é que ele pode fazer o que ele quiser, tá? Ele ainda vai estar agindo como poder público, então ele ainda vai ter que obedecer à legalidade. Ele ainda vai ter que agir nos limites da lei.
certo? Se ele agir de forma arbitrária, escolhendo a opção A e a opção B sem justificar, sem entender o porquê, sem conveniência e oportunidade, ele vai estar agindo de forma ilegal. Tá? Então, por isso que é um limiar muito importante aqui no poder discricionário. Que ele tem liberdade para agir? Tem, mas dentro dos limites que a lei impõe para ele. Então, ele vai escolher dentro daquela mesma circunstância. Ok? Trouxe assim como no poder de polícia, o poder discricionário ele é bem importante, tá? O vinculado, ele é mais raro de existir, mas ele acontece, então ele é muito estrito, não tem muito o que discutir com relação a esse. Ele não gera margem de discussão porque ele está estritamente apontando para um certo caminho, ele tem que seguir, ele não tem opção. Aqui não. Então eu trouxe dois conceitos para vocês, também de dois autores, certo? Celso Antônio Bandeira de Mello, o que ele diz para nós? A administração, ao atuar no exercício de discrição, terá que obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Tá? Então ele tem que agir com racionalidade, do ponto de vista racional, com critérios aceitáveis para a escolha que ele fez. Certo? Então, essa margem vai estar limitada nesse ponto. José dos Santos Carvalho Filho diz o que para nós? Conveniência e oportunidade são elementos nucleares do poder discricionário. A primeira indica que em que condições que vai se conduzir o agente, ou seja, a conveniência, em que condições que ele está para seguir daquela forma, tá? E a segunda diz respeito ao momento em que a atividade deve ser produzida, a oportunidade. Tá? Então, eu vou ter em que circunstância eu estou para ter que agir daquela forma e que momento é o certo para eu agir daquela forma, qual é a oportunidade para eu agir daquela forma. Tá? Essa liberdade de escolha ela tem que se conformar com o fim colimado na lei. Então, o objetivo maior é seguir o que a lei pretende. Tá? O objetivo é o que está previsto em lei, mesmo eu tendo essa certa margem de liberdade para discutir. Muito importante entender isso nesse conceito, porque o poder discricionário ele é complexo justamente por isso, pela discussão com relação à subjetividade da conveniência e à subjetividade da oportunidade. Certo? Desde que eu formalize, eu entenda, tem uma formação racional, que é o que diz o nosso Celso Antônio Bandeira de Mello com relação a isso, eu tenho que obedecer critérios aceitáveis do ponto de vista racional para essa atuação. Eu não posso agir de formas absurdas ou de formas arbitrárias, tá? Senão eu vou estar agindo no limiar da ilegalidade. Beleza, gente? Tranquilo? Acho que está bem básico para a gente entender aqui, tá? Não tem muito mistério também com relação a isso. A gente passa disso, então, para entender o uso e abuso de poder. Terminamos os poderes até aqui, certo? Vimos o poder hierárquico, vimos o poder disciplinar, ok? Poder normativo ou regulamentar, poder de polícia, poder vinculado e o poder hierárquico, o poder vinculado e o discricionário, certo? Então, vimos todos os poderes e agora a gente vai entender o que é o uso e o abuso de poder. Por quê? Porque no momento que eu dou margem para uma certa pessoa ter poder, é normal no ser humano acontecer o abuso de poder, porque o ser humano não sabe ter poder. Então, isso é muito comum. Então, é importante a gente entender o que é o uso correto do poder e o que é o abuso de poder. No Estado democrático de direito, que é o que a gente tem hoje, a administração pública ela deve agir sempre dos limites das suas atribuições, os limites dos princípios constitucionais legais, principalmente com relação à legalidade. Certo? Em consonância com o direito e a moral e com respeito aos direitos dos administrados, certo? Tem que respeitar toda a normativa legal, respeitar os direitos dos outros, respeitar a moral, a eficiência, a legalidade, a impessoalidade, certo? Todos os princípios que a gente fala em si. No entanto, se o administrador extrapolar esses limites de competências ou se usar essas atribuições para fins diversos do interesse público, teremos o chamado, então, abuso de poder. O que é o abuso de poder, então, Ariel? É quando o administrador extrapola os limites das competências dele, certo? Ou quando ele usa essas atribuições da competência certa dele que ele tem para atingir uma finalidade diversa. Então, eu tenho um desvio ou de competência ou de finalidade. Ou seja, eu estou agindo de uma certa forma sem ter competência para essa forma, certo? Ou eu estou agindo com a minha competência, na minha atribuição, só que com uma finalidade diversa, uma finalidade distorcida que não é o interesse público. Ok? Então, isso é a ideia de abuso de poder. Tá, Ariel? Então, tu mostrou duas formas de abuso de poder. Isso. Elas têm classificação? Sim. Uma delas eu vou chamar de excesso de poder e a outra de desvio de poder. O que é o excesso de poder? É quando o gestor atua fora dos limites das suas competências. Quando as atribuições dele não são de sua competência. A atribuição que ele está exercendo não é de competência dele. Por exemplo, um agente, ele assina um documento ou autoriza um certo ato administrativo que não é da autoridade dele.
Por exemplo, o servidor público, ele vai no seu superior imediato, por algum colega de trabalho que ele entenda ser o superior imediato, e aquele colega assina uma autorização para ele tirar uma licença remunerada, por exemplo. Nos termos de algum estatuto específico, mas não veio o caso. Mas na realidade ele não tinha, de acordo com o estatuto, ele não tinha autoridade para fazer isso. Ele dependeria de uma autorização superior. Então ele está agindo além da competência dele para fornecer aquela licença. Então ele está agindo com excesso de poder. Ele não tem poder para aquela atividade, para aquela atribuição específica que ele está cometendo. Certo? Então, agindo dessa forma, ele está agindo um abuso de poder de excesso. É um excesso de poder. Agir fora da competência. Assumir uma competência que não é sua. Certo? Então, quando eu falo nisso, eu penso no exemplo de ele assinar um documento que ele não tem autoridade para assinar. Ao fazer uma autorização de um ato que ele não tem autorização para assinar ou para autuar. Certo? Então, pense em alguém fazendo um ato em que deveria ser feito por alguém superior, por exemplo. Certo? Essa é a ideia para a gente entender o que é o excesso de poder. Tá? O outro ponto é o desvio de poder. O que é o desvio de poder? É quando o gestor exerce suas competências, mas para alcançar uma finalidade diversa em lei. Certo? Então, quando eu digo, por exemplo, eu tenho um ato específico para executar, para isso, com uma certa finalidade, mas eu executo aquele ato, mas com outra finalidade. Certo? Essa questão do desvio de poder, ela vai estar relacionada principalmente com a impessoalidade. Os maiores exemplos que a gente vai ter vão estar diretamente relacionados com a impessoalidade, certo? Vai ser uma afronta à impessoalidade. Tá? Então, dois exemplos que eu trouxe para vocês aqui. Ó. O agente público pratica um ato visando interesses individuais de caráter pessoal, sem atentar para o interesse público. Isso pode ser feito em benefício próprio de um amigo ou até mesmo na intenção de causar transtornos a um desafeto ou sem ou de sua família. Violação, então, do princípio da impessoalidade. Eu trabalho, digamos, num fórum, por exemplo. Tá? Eu sou um agente, eu tenho um poder de fazer assinaturas, tá? De autorizar um ato, por exemplo. Até mesmo um juiz. Tá? Eu vou definir um despacho determinando um pedido de um advogado, por exemplo. Só que eu não gosto daquele advogado. E eu vou mudar o meu pedido em relação a isso. Eu vou estar fazendo algo da minha competência, que é decidir uma petição, por exemplo. Tá? Decidir um julgamento, que seja, por exemplo. Mas eu vou estar desviando da finalidade. Eu vou estar julgando de uma certa forma para atingir uma finalidade pessoal e eu não vou estar beneficiando o interesse público. E eu, como agente público, deveria seguir esse interesse público e buscar o interesse público, julgar de acordo com o interesse público, por exemplo. E não com o meu critério pessoal, certo? Para me beneficiar, ou para beneficiar um terceiro, ou para prejudicar uma pessoa que eu não gosto, por exemplo. Certo? Isso é o desvio de poder. Outro exemplo é, por exemplo, a exoneração, por exemplo, ela é a perda de um cargo no servidor público, tá? Sem finalidade punitiva. Então a exoneração não tem nada a ver com punição, certo? Eu penso em exoneração, eu não tenho relação com punição. A exoneração ela decorre de certas circunstâncias legais que não tem relação com punição. Enquanto que a demissão, sim, ela tem caráter punitivo, tá? Então quando eu falo em demissão de um servidor, é de acordo com uma punição. Ele está sendo punido por algo. E exonerado não. Ele pode ser exonerado a pedido, pode ser exonerado por várias circunstâncias que a lei permite. Tá? Então, não é lícito ao administrador, por exemplo, exonerar um servidor subordinado que cometeu uma infração, porque vai estar desrespeitando a finalidade legal da prática do ato. Certo? Então, se aquele fulano lá, o Ariel, por exemplo, lá como servidor, eu cometi uma infração lá, tá? Fiz uma besteira. E aí, como punição, ele me exonera. Não, né, gente? Eu vou estar desviando a finalidade da exoneração. A exoneração não serve para punir, não tem caráter de punição. Ou eu não gosto do Ariel lá e eu vou transferir o Ariel. O Ariel é meu subordinado, tá? Ou o fulano lá é meu subordinado, eu não vou com a cara dele, eu posso transferir alguém, vou transferir o fulano do meu de cidade, por exemplo. Tem que mandar alguém lá para Bagé, eu vou mandar o fulano lá para o interior de Bagé, porque eu não gosto dele. É um desvio de finalidade. Tá, gente? Eu estou fazendo isso com caráter punitivo e a transferência, nesse caso, não teria caráter punitivo. É um desvio da finalidade. Eu estou fazendo com finalidade diversa do que deveria ser o interesse público. Certo? Então, isso é o desvio de poder. É quando eu estou agindo com uma finalidade diversa da que eu deveria. Certo? Diversa do que prepara a lei, do que prevê a lei. Então, a lei busca o interesse público e eu estou buscando o meu interesse pessoal, nesse caso, por exemplo. Tá? Então, quando eu falo em desvio de poder, eu estou falando em finalidade diferente.
finalidade distorcida. E quando eu falo em excesso de poder, eu estou falando em competência distorcida. É falta de competência para agir aquele ato. Então, excesso de poder está vinculado à competência e desvio de poder está vinculado à finalidade, certo? Faz essas duas associações que tu não tem como errar na tua prova, tá bom? Terminamos então aqui a parte de poderes, tá, gente? Mais uma vez fico à disposição de vocês. Meus contatos seguem na tela, meu Instagram, Proferialz, podem me adicionar lá à vontade, me chamar no direct para tirar qualquer dúvida, tá? Se quiserem questões também. E o meu e-mail é esvoziak@hotmail.com, certo? Um grande abraço, até mais!